A virtude da responsabilidade é uma virtude que nós chamamos na psicologia consciencial de virtude estrutural. Então, a virtude estrutural é uma virtude que se conecta diretamente com uma lei do código moral de leis que nós trazemos na nossa consciência. Nós trazemos muitas leis dentro da nossa consciência. Uma das leis é a lei de responsabilidade. Como eu disse, ninguém foge da responsabilidade dos seus atos. A pessoa pensa que foge. A pessoa que se culpa entra num conflito pela irresponsabilidade. A pessoa que se desculpa simplesmente adia a tomada de consciência que vai levá-la a se responsabilizar por tudo aquilo que ela fez. Mas ninguém foge, porque é uma lei. Se é uma lei do código moral que nós trazemos na consciência, não há como fugir dela. E só se cumpre a lei de responsabilidade por meio da virtude da responsabilidade. A lei de responsabilidade está intimamente ligada à lei de liberdade. A lei de liberdade é a lei que nos permite fazer escolhas de qualquer tipo. Nós podemos fazer escolhas irresponsáveis, escolhas egóicas e irresponsáveis, passivas ou reativas, como nós já falamos. Podemos agir de uma forma culposa, podemos nos desculpar, tudo isso nós podemos. Agora, não nos convém agir assim. Por quê? Porque nós somos livres para fazer escolhas, quaisquer que elas sejam. Agora, toda escolha, nós somos responsáveis. Então, a lei de liberdade e a lei de responsabilidade estão intimamente ligadas. Quer nós continuemos a agir de forma irresponsável pela desculpa ou irresponsável pela culpa, que é seria uma pseudo-responsabilidade, porque a pessoa que se culpa, ela acredita que ela está se responsabilizando, mas na verdade é uma pseudo-responsabilidade. O que vai acontecer? A pessoa ela é livre para fazer isso, mas é importante lembrar que nós só vamos ser verdadeiramente livres se nós estivermos conectados com a lei de amor. Porque a lei de amor, vou usando uma estrutura, é a lei maior, que fica bem aqui em cima. E todas as demais leis, elas fazem parte de uma pirâmide. Vamos imaginar que temos uma pirâmide de leis. Então, as leis elas vão se encadeando. Na verdade, é mais uma teia. Vamos imaginar no núcleo desse conjunto, uma espiral de leis, e lá no núcleo nós temos a lei de amor. É uma figura, uma espiral, é uma figura que tem mais a ver com o universo. Então, é a lei maior. A lei de liberdade, nós só vamos usar bem essa lei se tivermos em sintonia com a lei de amor. Nós já falamos aqui em outras lives sobre as virtudes que nos conectam com a lei de liberdade. Se você quiser, é só entrar aqui no nosso canal no YouTube. Nós já temos lives sobre sobre a virtude do sentimento de liberdade, a virtude da reflexão e do discernimento. Essas três virtudes nos conectam adequadamente com a lei de liberdade. Ou seja, nós conectamos a lei de liberdade à lei de amor. Quando nós fazemos isso, nós vamos nos felicitar pelas escolhas conscienciais que estivermos fazendo. É dessa maneira que nós vamos nos libertar tanto da culpa, que é essa exigência de perfeição que nós, muitas vezes, de uma forma extremamente conflituosa, nós criamos, quanto da desculpa, que é esse movimento irresponsável de deixar as coisas como se não tivesse amanhã, como se não tivesse uma responsabilidade sobre os nossos atos. Num, nós temos a pseudo-responsabilidade da culpa e no outro, a irresponsabilidade da desculpa. Duas ações irresponsáveis.
Então, a pessoa pode fazer esse tipo de escolha, mas ela não estará exercitando nem o sentimento de liberdade, nem a reflexão, nem o discernimento. Quando a pessoa exercita essas três virtudes, ela imediatamente se conecta também com a lei de responsabilidade. Porque a lei de responsabilidade, ela está ligada a outra lei, que é a lei de causa e efeito. Então, nós temos uma tríade de leis: liberdade, responsabilidade e causa e efeito. Tudo que nós fazemos, tudo que nós escolhemos praticar, nós somos livres para fazer quaisquer escolhas, responsáveis por todas as escolhas feitas, e todas elas trarão consequências. Então, se eu quero para mim uma vida de equilíbrio, de harmonia, de bem-estar, de saúde em todos os sentidos, eu sou convidado a fazer escolhas conscienciais, exercitando o sentimento de liberdade, a reflexão e o discernimento, em sintonia com o auto-amor, que me conecta com a lei de amor, e aí eu sou responsável por atos amorosos, e esses atos amorosos vão trazer como consequências o amor para mim, num nível bem profundo de amor. Nós não estamos falando aqui de amor passional, é de amor no nível profundo, da essência divina. Todo ato que nós realizamos que nos conecta com a lei de amor. Então, quando a pessoa age assim, ela é responsável por tudo aquilo que ela realiza, e tudo isso vai gerar consequências amorosas. Quando a pessoa faz escolhas egóicas, ela age com irresponsabilidade. E essa irresponsabilidade, agindo com desamor ou com pseudo-amor, que a pseudo-responsabilidade, por exemplo, da culpa, é um processo de pseudo-amor. Parece que a pessoa está agindo com responsabilidade, mas não está. Ela está, de fato, intensificando o desamor, porque a culpa ela é formada de auto-julgamento, autocondenação e autopunição. Quando a pessoa se julga, se condena e se pune, as consequências vão ser muito dela se machucar, dela se ferir psíquica, emocionalmente, e às vezes até fisicamente, para poder, entre aspas, se penitenciar dos erros praticados. Não é assim que funciona. O universo ele funciona a partir da lei de amor, em que nós vamos nos acolher. Então, a atitude responsável vai ser sempre a que a pessoa se acolhe amorosamente, e a partir desse autoacolhimento, ela vai usar a liberdade de escolha para se responsabilizar pelos erros, e aí ela vai repará-los. Por quê? Senão, ela cria, por meio da lei de causa e efeito, muita dor e muito sofrimento para si mesma. Então, se nós queremos viver de uma maneira equilibrada, harmonizada, em paz, em harmonia, a virtude da responsabilidade é muito importante. Conectarmos profundamente com a lei de responsabilidade e assumirmos: se eu errei agindo com desamor, seja nesta existência, seja em existências anteriores, qual é o meu compromisso como ser no processo de evolução? O meu compromisso é me responsabilizar pelos meus erros e buscar aprender com eles e repará-los todos, sem exceção. É isso que a virtude da responsabilidade nos convida. Ela não nos convida a ser perfeitos, nenhuma lei nos convida a ser perfeitos por decreto, porque isso não existe. Existe uma lei do aperfeiçoamento. Essa lei existe, que nos conecta à virtude do aperfeiçoamento interior, do esforço de aperfeiçoamento, melhor dizendo, a virtude do esforço de aperfeiçoamento. Existe essa lei do esforço de aperfeiçoamento? Existe. Agora, lei de perfeição abrupta não existe. Então,
a lei de responsabilidade nos convida a nos responsabilizarmos pelos nossos acertos e pelos nossos erros. Se eu acerto, ótimo, sigo em frente. Se eu erro, em vez de me entrar num processo de culpa ou de desculpa, o que eu faço? Eu me responsabilizo pelo erro, eu reflito sobre ele, aí entra a reflexão que está ligada à lei de liberdade, para poder, a partir dessa reflexão, aprender com o erro e buscar repará-lo. Eu vou fazer isso quantas vezes forem necessárias, até que haja completamente a reparação, eu estarei exercitando a virtude da responsabilidade. Então, essa virtude da responsabilidade que nos conecta profundamente com o amor divino dentro de nós. Nos conecta com a essência divina que somos, nos conecta com o Criador da vida e nos faz uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais equilibrada, cada vez mais harmonizada. Então, no núcleo psicodinâmico da virtude e da responsabilidade, nós vamos ter todas essas virtudes, virtudes do auto-amor, sentimento de liberdade, reflexão, discernimento, esforço de aperfeiçoamento, poder de realização, enfim, uma série de virtudes que fazem parte desse núcleo que nos impulsiona a agir de maneira cada vez mais responsável. Nós estaremos cada vez mais agindo de forma responsável, sem movimentos de fuga, que é o movimento de negligenciar os erros, negligenciar as nossas escolhas, e sem movimentos de culpa, que é o movimento de tentar ser perfeito por autodecreto, que não funciona. Então, nós seremos convidados sempre a tomar consciência da nossa realidade, refletir sobre aquilo que nós queremos para a nossa vida e assumirmos responsavelmente todo um caminho de autotransformação. É a tríade autoconhecimento, autodomínio e autotransformação. É dessa forma que nós nos responsabilizamos pela nossa vida e evoluímos. Nós vamos evoluir, nos transformar cada vez mais em pessoas melhores. Então, numa síntese, é dessa forma que nós utilizamos a virtude da responsabilidade para nos felicitar, para nos tornarmos pessoas harmonizadas, vivenciando plenamente uma paz no coração.